Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a este canal. É motivo de grande alegria, mais uma vez, estar aqui neste canal, podendo compartilhar, podendo trazer uma palavra, compartilhar uma palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus. E hoje a palavra que eu quero compartilhar com vocês fica em Mateus, capítulo 14, versículo 25 em diante. Vamos estar lendo então. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma?" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Glória a Deus, somente até aqui. Essa passagem, né, ela vem nos lembrar, né, vem nos falar de logo após a grande, né, o grande milagre, né, da primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus fez. Ele alimentou aquela multidão, né, que estava ali ouvindo as palavras do Senhor, estavam ali e não tinham com que alimentar aquela multidão. E Jesus faz aquele grande milagre, né, de multiplicar apenas alguns pães, alguns peixinhos e alimentar toda aquela multidão, né? E logo após que o Senhor alimentou aquela multidão, ele deu uma ordem para seus discípulos, para que eles entrassem no barco, que eles entrassem no barco e atravessassem o mar, fosse à frente, né, na aldeia, creio eu que na aldeia vizinha, né, Genazaré, enquanto o Senhor ia orar. E os seus discípulos obedeceram. Fizeram o que ele pediu, né? Entraram no barco e foram. Mas lá na frente, quando eles estavam mais ou menos na metade do caminho, aconteceu, né, algo que começou a abalar eles. Eles ficaram com medo, porque começaram os ventos soprar forte, as ondas bater no barco deles, e eles ficaram com medo, eles temeram, né? E aqui, logo de início, né, já eu aprendo uma palavra muito forte com o Senhor, porque mais abaixo aqui a palavra nos diz que eles não estavam indo a troco de nada, sem intuito, sabe? Só por acaso. Eles não estavam indo passear, fazer um tour, né? Digamos assim, né? Por Genazaré, não. Eles estavam indo com uma missão, eles tinham uma missão de chegar lá naquela aldeia, que a palavra aqui abaixo, ela fala, né, que muitos doentes foram trazidos para Jesus e todos ficaram curados. Todos que Jesus tocava, eles foram curados, porque Jesus é a cura. Jesus, ele tem o poder sobre toda e qualquer enfermidade. Então eu vejo aqui que quando a gente se levanta para fazer uma obra, algo que o Senhor vai operar, algo que o Senhor vai fazer um milagre, muitas das vezes se levanta sim contra as nossas vidas o vento forte, as ondas podem bater sobre o nosso barco, mas não é por isso, não é por esse motivo que a gente vai desistir, que a gente vai desanimar, que a gente vai querer parar, porque imagina esses discípulos tivessem desobedecido, né, a voz do Senhor e voltado para trás. Eles não teriam cumprido, né, a trajetória deles de ir lá naquela aldeia e curar todas aquelas pessoas que precisava, né, da cura. E Pedro, eu também aprendo muito com Pedro,
Porque Pedro, ele não estava em momento algum testando Jesus. Quando eles viram Jesus andando sobre as águas e vindo de encontro a ele, quando Pedro perguntou, é você mesmo, mestre? Eu creio que Pedro não estava testando Jesus. Ele foi o único no barco a agir com fé. Porque ali no barco não estava só Pedro. Ali no barco tinha muitos outros discípulos, né? A palavra fala que eles eram em 12, né? Então, assim, só Pedro agiu com fé. Só Pedro pediu para sair do barco. E por essa atitude dele, essa ousadia de pedir para sair fora do barco, de pedir para apanhar os pés fora do barco, ele foi o único dos discípulos que vivenciou esse grande milagre, né? De poder andar sobre as águas. Porque todos nós sabemos que isso é impossível ao homem, andar sobre as águas. E Pedro foi o único que viveu esse grande feito, né? Por causa da ousadia que ele teve de pedir para Jesus de sair fora do barco. E eu analisando assim, né, eu fiquei pensando, né? Porque nenhum dos outros discípulos pediu para sair do barco. Eu imagino que o barco ali para eles no momento significava uma zona de conforto para eles. Porque por mais que eles estavam em alto mar, o barco era um lugar mais seguro ali que eles tinham. Eles saindo fora do barco, eles iam tá arriscando, né? Então era uma zona de conforto, era um comodismo que eles estavam ali. Por mais que estava tudo difícil em volta, era mar em volta, mas eles estavam dentro do barco. Nós também temos vezes que a gente não quer sair da zona de conforto. A gente quer ficar em algo cômodo ali para nós. Eu, irmãos, por muitos anos da minha conversão, eu também tentei muitos anos ficar na minha zona de conforto, sabe? Ficar ali aquela lugar cômodo para mim. Eu tentei muitas das vezes correr, sabe, do chamado que queimava em meu coração, sabe, de levar a palavra, de pregar a palavra. E todas aquelas pessoas em volta que falavam assim, não, seu chamado não é esse, seu chamado é louvar, é adorar. E eu sempre amei a adorar, né, o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor. Eu sei que eu não tenho o dom, né, o talento, não sou nenhuma levita, mas adorar ali ao Senhor é o que me traz muita alegria também no coração. E eu tentei por muito tempo também se esconder no meu chamado, só tentando mentir para mim mesmo, né? Não, o meu chamado não é esse. O meu chamado não é levar a palavra. O meu chamado não é pregar a palavra. E por muito tempo eu fiquei assim, acreditava nisso, até eu mesmo comecei a acreditar nisso, mesmo sabendo que eu tava mentindo para mim mesmo sabendo que o chamado ele queimava em meu coração, eu tentava me enganar a mim mesmo, né? E a gente não pode querer ter uma vida assim, vivendo na nossa zona de conforto, no nosso comodismo, não. A gente tem que nos enfrentar a nós mesmos, a gente tem que enfrentar os nossos medos. Porque de nós mesmos, a gente não pode nada. Eu de mim mesmo vim aqui trazer uma palavra, pregar uma palavra, eu não posso nada. Eu sei que é o Espírito Santo que tem que me usar como instrumento, como um canal de bênção. Se eu vim aqui por mim mesmo, na minha carne, sentar aqui, eu não vou ter palavra nenhuma, não vai edificar a vida de ninguém, não vai servir de nada. Isso é uma lição. O que Pedro teve de pedir para sair fora do barco é uma lição para nós. Sair da nossa zona de conforto, sair do nosso comodismo. E embora todos nós começamos com boas intenções, às vezes a nossa fé vacila, né? Pedro, eu acredito que ele começou a afundar porque ele tirou os olhos de Jesus, né? Ele desfocou, que era o foco de Jesus, e começou a focar o que estava em volta dele, né? Nas ondas, no vento forte, nas ondas batendo ali, eu imagino, naquele barco. Então, ali a fé dele, acredito que começou a ficar pequena, né? De saber, nossa, eu sou um homem, um mero mortal, como é que eu tô andando sobre as águas? E em vez de ter focado só no Senhor, eu acredito que foi isso o que fez com que Pedro, né, começasse a afundar ali. Na nossa vida também é assim.
Muitas das vezes a gente tem uma palavra do Senhor, o Senhor fala que está conosco, que vai conosco, que é pra gente ser forte, pra gente ser corajoso, mas há momentos que a gente vai olhar para as situações, né? Na nossa vida, ao nosso redor, as dificuldades, né? As barreiras. E é isso o que faz a nossa fé diminuir, né? É o que a gente faz a gente afundar e não andar sobre as águas. Quando a gente, em meio a tudo que está ao nosso redor, seja dificuldades, seja momentos difíceis, provas, lutas, a gente focar em Jesus, a gente não vai afundar. A gente vai continuar firme ali, né? Porque o foco tá sendo Jesus. Então, independente do que está acontecendo à nossa volta, a gente vai permanecer. No entanto, isso não significa que Pedro falhou por ele ter afundado, por ele ter começado a afundar. Isso não significa que Pedro falhou. Porque no momento que ele começou a afundar, ele clamou o nome de Jesus. Ele clamou o socorro de Jesus, que era o único que poderia ajudar ali eles, irmãos, era Jesus. Nenhum dos discípulos que estavam ali no barco em volta poderia ajudar ele. Somente Jesus, ele teve a atitude certa, a atitude correta, que em meio àquela dificuldade de ele estar afundando, ele clamou a Jesus. E é um bom exemplo para nós também. Muitas das vezes a gente quer clamar o da direita, o da esquerda, clamar um vizinho, clamar um parente, clamar o pai, a mãe, enquanto que o que pode nos ajudar, o que pode ser o nosso socorro e nos sustentar é Jesus. Pedro estava com medo, muito medo, porque ele começou a afundar. Mas isso não deixou de crer que Jesus poderia salvá-lo. E foi o que Jesus fez, né? Foi o que Jesus fez, pegou e levantou ele de novo e colocou ele no barco. Jesus não deixou ele afundar ali. Por mais que a fé de Pedro estava sendo pequena, Jesus não permitiu que Pedro afundasse. E ele também, se a gente clamar o nome dele em meio às lutas, dificuldades, não clamar a outras coisas, mas clamar a Jesus, ele também vai nos ajudar. Ele não vai deixar nos afundar. E o que eu tiro de conclusão, irmãos, dessa palavra, né? Que Jesus anda sobre as águas, né? Pedro também, né? Eu tenho pra mim que Pedro não andou sobre as águas. Aí você vai me falar, irmã, mas a minha vida inteira, né? A vida inteira, a gente cresce ouvindo essa palavra, a gente vê, né, que a palavra que fala, né? Que Pedro andou sobre as águas, ó. Então Pedro saiu do barco, versículo 29. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Só que, na minha opinião, Pedro ele andou sobre uma palavra. Porque antes aqui, nesse mesmo versículo 29, a resposta de Jesus foi para ele, para Pedro, foi: venha. Então Pedro ele andou sobre a palavra de Jesus. Ele não andou sobre as águas somente pela capacidade dele, mas ele andou sobre uma palavra que ele tinha de Jesus. Uma palavra, glória a Deus, uma palavra, irmãos, é o que nós precisamos para andar sobre aquilo que o Senhor tem para nossa vida. Se a gente tiver a palavra, uma palavra que seja, não há o que você temer, não há o que eu temer, a gente tem que andar sobre a palavra. Jesus sim, ele é poderoso e vai continuar sendo sempre poderoso para andar sobre as águas. Ele tem o poder, mas Pedro não. Pedro andou sobre a palavra, não andou sobre as águas. Somente Jesus anda sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra que Jesus lançou sobre a vida dele, que ele podia vir, que Jesus ia sustentar ele ali. E o que eu tenho que para resumir, né? O que eu quero dizer aqui nesta tarde com essa palavra, o ensinamento, né, para essa palavra para nossa vida, é que muito provavelmente nenhum de nós vamos andar sobre as águas, né? Mas por momentos difíceis, por momentos de dificuldades, por lutas, todos nós vamos passar, irmãos, todos nós. O evangelho que prega que você não tem luta é um evangelho mentiroso, né? A gente tem luta, mas a gente sabe que a gente não tá sozinho. A gente tem luta, mas a gente sabe quem está conosco, né? A palavra diz, nesse mundo tereis aflições, né? Mas não
era pra gente temer, não era pra gente preocupar, porque Ele estaria conosco. Então, todos nós vamos passar por momentos difíceis. Todos nós vamos passar por lutas. Mas no momento em que você estiver nessa situação, você faça como Pedro. Clame primeiro o nome de Jesus. Clame por Jesus, porque Ele é o único que pode nos ajudar. Ele é o único que vai nos socorrer. Foi por meio dele que todos nós chegamos até aqui. Se não fosse o socorro, a mão de Jesus nos sustentando, nos socorrendo, eu acredito que nenhum de nós teríamos chegado até aqui. Todos nós passamos por dificuldades, por momentos difíceis, mas o Senhor, Ele é Deus para te socorrer. Ele é Deus para entrar na batalha. Ele é Deus para ir à frente, para te dar vitória. Ele é Deus para julgar a tua causa, para ser o teu advogado, para ser o teu médico. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele é Deus para restaurar o seu casamento. Ele é Deus para tocar nos seus filhos. Ele é Deus, irmãos. Creia nessa palavra. Nos momentos difíceis que você estiver passando, clame pelo nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui, a todos vocês que assistiu, né, esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus, que essa palavra possa frutificar, que essa palavra possa dar fruto no teu coração, que essa palavra venha te encher, te alimentar. Em nome de Jesus é o que eu te desejo. E que Deus te abençoe, abençoe a sua vida. Até logo mais, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.